Iniciamos hoje mais um episódio do Cameso Conecta e nosso podcast hoje está super especial. Temos uma convidada aqui, doutora Clarissa Lima. Vamos falar um pouquinho sobre ela, que o currículo é bem extenso. É advogada e auditora líder em compliance, né? ISO 37001. É referência também em governança e ética no setor público e privado. Presidente da Comissão de Ética Pública de Pernambuco e da Comissão de Compliance da OAB Pernambuco. E atua na intersecção entre direito, segurança digital e integridade corporativa. Meu Deus! Agora, vamos pensar nesse nosso cenário atual, nessa nova comentada, nova, entre aspas, NR1. Imagina como não está de trabalho. Os horários devem estar bem apertados, né? É um prazer tê-la aqui, doutora Clarissa. Eu que agradeço. Para os íntimos aqui que eu estou falando com a Lê, agradeço aqui o espaço, o convite, né, para a gente debater esse tema. Você também, que é mais que referência, professora, né, desse tema, e muito importante a gente trazer essa interseção aí do compliance dentro da empresa, também sobre governança corporativa. Acredito que já estava demorando, né, para que de fato as empresas tomassem, seja na dor, né, não foi espontaneamente, mas entendesse que a dimensão de todos os CNPJs é de cada CPF que está ali, né? Então, quando a gente não trata de pessoas, não há negócio, né, não há lucro, não há uma sociedade constituída, né, em desenvolvimento. Então, acaba que uma empresa mentalmente doente é uma sociedade mentalmente doente, são famílias mentalmente doentes. Então, eu acho que a importância temática da NR1 é muito além, né, do que cumprir uma norma, que é o que, infelizmente, a maioria dos nossos empresários pensa. É mais um investimento que eu tenho que fazer, é mais uma lei que eu tenho que cumprir. E tem tantas nuances que a gente vai conversar aqui na prática, né? Como a NR1 pode ser uma oportunidade, né, diferente e bastante significativa para mudar a visão de negócio. Acredito eu que eu acho que é sobre isso. E aí poderia ser até mais trabalho, né? Se todos os empresários efetivamente entendessem a dimensão e a importância da NR1. Realmente entender que não estamos falando aqui de documento. Não é de documento que estamos tratando, não é isso? Exatamente. Eu acho que essa mudança de chave é a parte mais importante que o gestor tem que ter. Os gestores, de forma geral, né? Gerir pessoas é algo... É perfeito em si, mas é extremamente complicado e ainda mais agora com tantas observações que a empresa tem que... E o cuidado, né? No ambiente de trabalho. Bem, vamos tentar entender um pouco da relevância do gerenciamento de risco ocupacional e como é que ele se tornou, vamos falar, a base, né, do compliance. Quando a gente está falando de compliance, em primeiro lugar, a gente, apesar desse nome em inglês, né, complicado, a gente está falando de comportamento, a gente está falando sobre pessoas, né? E quando a gente trata essa dimensão do compliance, os maiores riscos de integridade que a gente tem, os nossos maiores problemas, vamos dizer, de conformidade dentro da empresa é a partir do comportamento das pessoas. E muitos deles já eram mapeados nos programas de integridade, né? Nos programas de compliance. Então, a questão do próprio assédio moral, né? Do assédio sexual, né? Das burlas, muitas vezes, né? Das fraudes internas, pela impossibilidade do cumprimento de metas, né? Da sobrecarga de trabalho. As pessoas começam a fazer aquela que a gente chama agora demissão silenciosa, né? Pelo tanto de coisa que tem para fazer, não vê uma perspectiva de mudança corporativa. E isso tudo para o compliance sempre foi mapeado, agora sim, né? Apoiado pela saúde e segurança do trabalho, né? Como risco psicossocial, mas que a gente já tentava, né, lidar com essas dimensões e, obviamente, toda a normatização e o instrumento que a alteração legislativa trouxe dá mais força para que o compliance, junto com os setores responsáveis, tenha uma metodologia específica para tratar sobre esse assunto, né? Para tratar na origem, na raiz desse assunto, que é, primeiro, ver onde a empresa, né, está promovendo esse risco, né, de forma a mitigá-lo e como cuidar, né, dos nossos colaboradores, que eu acho que é o mais importante. Assim como a continuidade, né? Exato. Porque não adianta nada, eu vou, tem várias pessoas comentando, estou atendendo a NR1
E às vezes eu vejo absurdos lá na rede social, quando diz assim: quer atender NR1 completamente na tua empresa? Compra esse kit de ferramenta. Eu, como profissional, fico assim: como você vai cumprir comprando só um kit de ferramentas? Ou, às vezes, vou até usar a brincadeira do início, do Alê, né, como intimidade, tem pessoas que acham que o fato de chamar no diminutivo está trazendo acolhimento e seria um dos pontos da NR1. São tantas inverdades que às vezes eu fico assim chocada como profissional, dizendo, será que a pessoa realmente acredita que isso é atender uma norma? Então eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a continuidade. Estamos falando em relação à melhoria contínua, como seria esse processo todo, né, no ambiente ocupacional? Então, acho que o compliance e muito mais, né, a governança, a alta administração, ela precisa entender que o PGR, né, e todo o planejamento, a avaliação de risco é o primeiro passo, né? Ela simplesmente está fazendo ali, estou indo no médico, estou fazendo a minha anamnese, né, das doenças que eu tenho, e vai ser, né, o responsável, né, por esse programa que vai dizer, olha, o tratamento é esse. E nem sempre esse tratamento ele é administrado em dose única, né? Eu vou trazer um kit de documento, ou eu vou fazer um outubro rosa, ou eu vou dar uma folga no aniversário, ou fazer um momento coletivo uma vez por ano, e sou uma empresa, né, que compreendo as dimensões psicossociais. A gente sabe que, obviamente, não é. Exatamente. E quando nós falamos nessa manutenção, na continuidade, todas as ações que têm que ser feitas, mas o foco é você provar tudo isso, né? Ou seja, você garantir a eficácia desse teu planejamento. É isso que a norma pede. Isso para todos os riscos presentes no ambiente, não só os fatores psicossociais. Então, a eficácia do plano de ação do teu gerenciamento de risco ocupacional é ele quem tem que ser garantido. Então, você tem que montar a tua estrutura, montar o teu acompanhamento, né? Você tem que ter as pessoas certas para acompanhar, né? Para cuidar desse gerenciamento, mas principalmente garantir o que foi feito, como foi realizado e depois revisar para saber se foi eficaz ou não e se precisa de uma nova medida, se precisa de uma nova reestruturação. Então, isso é o que as empresas têm que ter em mente que precisa ter, é garantir essa eficácia. Bem, e quando falamos sobre isso, também temos que ver qual é o maior risco que as empresas estão sujeitos, submetendo, de tratar a NR1 como um documento, ou só como um mero papel, por assim dizer, e não como sistema ativo lá de governança. Essa é a pergunta, eu acho, né, de $1 milhão, né? Mas eu quero, antes de responder essa, voltar ao teu ponto anterior, que aí tem conexão com o que a gente vai falar aqui, é justamente que a empresa, a alta administração, se de fato observar essa oportunidade, né, o desafio regulatório, para olhar dentro para si, ele vai conseguir ter uma governança mais estruturada. Em que medida? Primeiro que, para a gente ter um plano de ação sustentado, a gente, como você mencionou, a gente precisa ter pessoas capazes, né? E quando eu estou falando aqui de capacidade e competência, eu estou falando, de fato, na norma técnica, né? O chá, né? Competência, habilidade, né? Atitude. Então, eu preciso ter, primeiro de tudo, né? Agentes tomadores de decisão com a mentalidade na mesma linha do que se propõe a prevenção de risco social, na mesma linha da humanização que se pretende dentro daquela governança. Sobretudo nas pessoas que hoje eu realmente não gosto de chamar de recursos humanos, né, da pessoa responsável pela gestão de pessoas, né? Então, a gente tem uma cultura, durante muito tempo, que o recurso humano também era invisibilizado, né? Invisibilizado, melhor dizendo. Ele era o recurso de folha de pagamento, era o recurso que fazia as férias, então não tinha as outras subdivisões, né? Ele não era visto como cuidado do colaborador, como aquele responsável, né, pelo desenvolvimento daquele colaborador, pelo plano de carreira, pela jornada dele, né, dentro da empresa.
Então, pensar primeiro, né, no investimento de NR1, você, em primeiro lugar, tem que olhar para casa e ver. A minha equipe de gestão de pessoas, ela tem competência, conhecimento, habilidade, aptidão, soft skill para esse novo passo que a empresa vai dar, né? Então, eu acho que essa é a chave muito crítica e gritante, né? Então, você pode contratar um consultor externo, mas quem vai apoiar, quem vai ser o ponto focal é a pessoa da empresa. Então, essa pessoa precisa estar na mesma linha, ela precisa estar dentro do mesmo cenário. O segundo ponto e muitas vezes esse plano de ação, ele inclui a sensibilização e a capacitação dos próprios líderes, da própria alta direção. E às vezes bem antes. E bem antes, né? Então, quando nós, como consultores, chegamos dentro da empresa, dentro de uma palestra, né? E a gente provê aqueles colaboradores de informação que traz até uma esperança para eles de alívio. E quando a gente sai de lá, né, vê na esquina que a alta administração não está no mesmo tom, né? Coloca o trabalho do consultor abaixo. Depois a gente é cobrado porque não teve efetividade. Tá tudo do mesmo jeito, mas será? O que foi que a gente deixou e você não fez, né? Então, o primeiro passo para a gente tirar isso tudo do papel e transformar em cultura, assim como o compliance, é o tom que vem de cima. Então, quando o gestor ele pode até reconhecer: olha, doutora Alessandra, de fato, o meu perfil de gerenciamento é outro, eu não sou muito dado a lidar com pessoas, eu prefiro que minha equipe, meu gerente, meu outro sócio tome conta. Então, assumir, inclusive, essa autocrítica que você não é dado para habilitar, né, para tratar de pessoas, já é um primeiro passo. O segundo passo você não ok, então não desfaça, então me patrocine aqui que eu vou fazer e o senhor vai concordar, né, ou a senhora vai concordar com tudo que eu faço. Então, o tom da alta administração é que vai dar não só o início de tudo, mas o exemplo, o respeito dele mesmo às normas, muitas vezes porque a gente sabe que os principais riscos mapeados têm a ver com diretrizes que vêm da autodireção, né, como as metas de venda, como jornada de trabalho, como a cultura institucional, inclusive às vezes de microvigilância, né, principalmente daquelas que têm trabalho híbrido, né, ou então 100% remoto, aquela questão de não respeitar a desconexão. Então, isso tudo traz a partir da autodireção. Então, se ele não conseguir, muitas vezes, adaptar esse estilo com aquela perspectiva de negócio, realmente o consultor, né, vai bater no muro, a gente vai conseguir, né, deixar uma semente muito bonita, mas que infelizmente ela não vai encontrar um terreno muito fértil. E aí nós estamos falando diretamente, né, em um dos pontos que você relatou, daquele líder, de como ele vai lidar com aquele ambiente de trabalho e com as pessoas. Eu gostaria que citasse alguns exemplos ruins de como se comportar, né? Não só agora, seria todo sempre, mas vamos colocar nesse ponto, né? Já que estamos abordando sobre a norma, nesse período essencial, né? Que é fundamental, que exija essa observação, esse cuidado com as pessoas. Dá um exemplo ruim aí. Então, vamos lá, a gente está dentro de um ambiente, né, que o costume, não é nem o costume, o objeto de negócio dela, né, já é por si só altamente regulado, né, com prazos, por exemplo. E eu já sei que determinados profissionais, né, eles têm, não é limitação, mas eles têm perfis diferentes. E isso muitas vezes é de conhecimento do próprio empregador, né, ou da própria empregadora, sabe qual é o perfil? Fulaninho é muito bom nisso, mas não é muito bom naquilo. E acaba, né, submetendo a todos eles, né, dentro de um mesmo contexto, adoecendo aquelas pessoas, muitas vezes trazendo aquelas pessoas um sentimento de que não é útil, não é competente, porque não é bom o suficiente igual o colega. E aí acaba gerando animosidade entre os colegas, inveja sobre os colegas, a performance cai, erros, né, começam a acontecer. Isso foi fato real já, viu? E aí, quando você vai tentar entender a origem daquilo tudo, foi justamente a partir da diretriz, né, daquele líder, daquele gestor, em como conduzir
né, a equipe dentro daquele momento, né? Então, esse é um dos exemplos para mim, que eu acho que é um dos mais comuns, é você não entender, não perceber as capacidades, né, das pessoas, e esse é um ponto positivo que a gente vai fazer lá, o que é que tem de bom nesse plano de ação que a gente pode fazer, para minar a empresa, o negócio, né? Então, o líder ele pode ser, de fato, o principal agente, né, que adoece as pessoas, né? Então, líderes tóxicos, né? Então, a gente vê muitos estudos ultimamente, né, principalmente nas revistas especializadas, né, a relevância dos líderes tóxicos em relação, né, ao adoecimento das suas equipes. Muitas vezes, não só por deficiência de gestão desses líderes, ou muitas vezes por uma diretriz institucional que é passada para eles, né? Perfeito. Porque não existe receita de bolo, né? Não tem nada pronto aqui, não tem nada dado. Tem muito trabalho, né? Tem que ir para campo mesmo, tem que avaliar, tem que entender o cenário de cada empresa. Vai ter, possivelmente, provavelmente, situações completamente diferentes. Embora alguns achem, é tudo igual. Não é. Sob hipótese alguma é. Então, não tem receita, não tem nada pronto, tem que investigar, tem que mapear, tem que caracterizar mesmo os riscos, aquele ambiente de trabalho, esse cenário, e entender. E pensando nisso, também temos que fazer uma abordagem, porque parece que passa-se desapercebido a CIPA. Exato. Como é que você pensa, né, em implementar, você trazer essa gestão. Se você tem uma CIPA na tua empresa e você trata a CIPA, você caminha por aqui e minha gestão de pessoas com a parte de avaliação de riscos e fatores, todo o meu planejamento está longe Exato. da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nessa mesma empresa, né, que eu presto consultoria, é uma felicidade muito grande, porque a gente sai tudo coladinho, né? A governança, o compliance comigo, nossa gestão de pessoas, nossa CIPA e a consultora, a gente trabalha tudo junto e misturado, literalmente, né? Inclusive, todas as apresentações demandam todo mundo junto, né? E a CIPA acaba sendo um papel relevante no plano de ação. Então, cabe muito, né, não só a CIPA assumir esse protagonismo, né, mas o próprio consultor, né, de saúde, segurança e trabalho que está na empresa, tornar a CIPA engajada nesse processo, dar, de fato, no plano de ação, né, as tarefinhas para eles fazerem, né, o que eles precisam avaliar, o que eles precisam executar. Já como eles estão ali, né, todo dia, nós como consultores nem sempre podemos estar diariamente, né, dar o termômetro, né, uma coisa quando o consultor está lá, outra coisa, né, quando o consultor das costas, né, então eles acabam sendo o termômetro, né, de como isso está sendo aderente no dia a dia. Então eu acho que a grande jogada para isso funcionar é colocar a CIPA desde o momento 1, né? E até porque esse cenário são dois aí, né? De garantir o anonimato é uma obrigatoriedade, né? Temos que ter, até para trazer justamente a segurança que nós precisamos, que aqueles resultados, eles são fiéis àquela realidade, né? Para que eu consiga trabalhar com esses dados, com essas informações. Então, é necessário que isso aconteça. E o acompanhamento também. Como falamos, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, faz parte desse processo. E não é de hoje que a CIPA já vem sendo puxada para interagir com a publicação da lei da 14.457, que traz a proteção da mulher para o ambiente de trabalho. Já trouxemos a mudança, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, para que houvesse essa interação. Então, a CIPA participa de todo esse processo também, na conscientização, na orientação, no acompanhamento. É muito eficaz quando é feito dessa forma. O SESMIT interno, quando a empresa possui, vai estar nos acompanhando, assessorando, né, cuidando para que tudo aconteça, e também é quem está mais próximo do colaborador. Exato. Então, isso é muito fundamental que aconteça. Bem, agora vamos falar sobre um dos pontos, assim, principais, que é conseguir integrar, né, de forma assim, como é que eu posso dizer? Fazer um resumo desse contexto. A cultura de compliance com as diretrizes lá do GRO e do PGR, né?
ou do PGR com o seu gerenciamento de risco ocupacional e garantir que esse colaborador ele entenda quais serão essas prioridades, mas que ele também sim, ele entenda, mas que veja a sua participação. Não só o fato de, eu respondi um questionário, porque isso é só uma parte, é uma fase do processo. Esse contexto eu acho lindo, acho que foi o motivo, inclusive, da nossa liga, né? Eu, como compliance, quando você falando, eu disse, ai meu Deus, eu quero ela nos meus projetos. Porque, como eu te disse, compliance já vem lidando, né, desde a sua essência, com questões relacionadas a comportamento, sobretudo, vamos dar um exemplo, né, as questões relacionadas a assédio. E essa conexão, ela tem tudo a ver, porque a própria cultura que a gente firma de compliance de uma empresa, parte da tomada de decisão daquela alta administração, que tipo de humanização ela quer para o negócio dela, né? Então, a partir é como se a cultura de compliance estivesse embutida. A NR1 nada mais é que uma norma regulatória que eu preciso estar aderente. Só que quando a gente enxerga o compliance, a gente enxerga numa questão relacionada a propósito. Eu não cumpro só a lei, mas eu vou mais além, né? Eu tenho um propósito relacionado com aquilo, com os valores da minha empresa. Eu percebo, né, e coloco o colaborador no centro da tomada de decisão. Eu sei que eu dependo dele, né, para desempenhar, né, minhas metas, fazer o meu negócio crescer. Então, quando a gente inclui nesse contexto, e o que a gente sempre, nos nossos projetos, tentar avalizar, é que a gente coloca no nosso guarda-chuva. Então, nas empresas que a gente tem compliance, a gente é mais um para somar, né, com a equipe, para colocar a NR1 dentro desse eixo, né? E, no nosso caso, ela é um dos principais eixos, né, de risco de integridade dentro de um programa de compliance, né? Ele é o que realmente, costumeiramente, mais de 50%, nos causam problemas. Então, muitas vezes, antes da NR1, a gente batia lá no setor de gestão de pessoas. Vamos fazer uma pesquisa de clima. A gente está um pouco aperreado aqui, porque a gente está vendo muitos índices de determinadas condutas desse cenário. Então, o compliance não age só, né? Ele precisa das outras áreas de negócio e, sobretudo, de gestão de pessoas. Então, é como se, para o compliance, a gente ganhou um presente, né? Um plano de ação já estruturado, que vai, com certeza, minar algumas causas raízes, né, de integridade. E aí a gente embutia até no próprio programa da própria empresa, né? Então, um dos eixos principais dela ser relacionados à pessoa e trazer também, não só a CIPA, mas o próprio programa de compliance na parte de comunicação e sensibilização, esses mesmos temas, reforçar o canal de denúncia, reforçar, e esse é um ponto importante, eu sempre vejo nas normas, não é nem normas, nos treinamentos e naquelas ações, né, por exemplo, do Setembro Amarelo, sempre falar do combate ao assédio na perspectiva do empregador para o empregado. E todo mundo esquece, né, que é muito possível e é bem recorrente o assédio horizontal. Então, eu tive uma estratégia assim, que foi bem aceita, né, num treinamento específico, que a gente dividiu. E ao invés de a gente chamar a atenção do empregador para o empregado, numa perspectiva positiva, o que você está fazendo para o bem-estar da sua organização, né? O que você está fazendo, né, enquanto colaborador, para contribuir para esse ambiente livre de assédio, né? Seja na perspectiva de não cometer, seja na perspectiva que muitas vezes o assédio, né, ou os contextos de mal-estar que geram os riscos psicossociais, acaba sendo uma briga mal resolvida, uma brincadeira de mau gosto que a outra parte não teve a coragem de dizer que não estava, mas você percebeu e você ficou calado, né? São as gentilezas que muitas vezes fora do trabalho a gente pratica, mas parece que dentro do trabalho, né, a nossa educação ficou no meio do caminho, né? Algumas gentilezas para dentro do trabalho ficaram de fora. Então, é importante saber que o profissional, ele também tem uma caminhada de mão dupla, né? Ele tem o direito, né, de ser respeitado, de ter um ambiente tranquilo, na verdade, inclusive, né, é um objetivo de desenvolvimento sustentável, de ter um ambiente mentalmente seguro, mas ele tem grandes e grandes responsabilidades para contribuir, né, com este ambiente saudável.
E muitas vezes a gente vê colaboradores que só fazem colocar a culpa no empregado, mas é um colaborador, um colega altamente tóxico, né? Um colaborador que tudo dá errado, é um colaborador que vive insubordinado, que tudo reclama, é aquela laranjinha podre, né, que contamina o resto. Depois o clima tá pesadíssimo. Ah, foi culpa do empregador ou porque minhas atividades estão estressantes. Será? É porque o teu ambiente já está contaminado pelo teu próprio colega, né? E muitas vezes as pessoas não fazem muito essa separação, né? Então, quando eu coloco aqui para o protagonismo do colaborador, eu entendo que ele precisa ser protagonista das duas formas, né? Exigir, de fato, né, colaborar, né, com as pesquisas, para que a gente tenha um mapeamento, inclusive fiel, não mentir, né? Inclusive que isso é infringência ao código de ética, né? Se alguém não sabe, não pode mentir. Mas, sobretudo, ele entender que ele tem parcelas bastante significativas, né, para a construção desse ambiente mentalmente saudável. São os dois lados da moeda que vai fazer a diferença, se bem trabalhados, né, e bem administrados. Eu recebi algumas perguntas já. Tem pessoas que fazem assim: Alexandra, eu queria um modelo de PGR. Eu queria um modelo nesses 20, quase 26 anos aí. É o que eu mais recebi. E agora não está diferente com a situação da implantação da NR1. Dói, sabe? Porque eu dou vontade de responder de uma forma, mas não podemos, né? Aí nos seguramos. Mas também escuto alguns absurdos, tipo... E olha que esse é um dos mais frequentes. Tá. Quando estamos falando da parte de como será a implantação, das fases que vai passar, da pesquisa em si, já recebi esta pergunta de várias empresas. Eu posso usar a minha pesquisa de clima no lugar da pesquisa para os colaboradores e colocar esse resultado no meu programa? São objetivos completamente distintos, viu? Acho que a pesquisa de clima, ela é um sintoma, um resultado de um sintoma gritante de um ambiente doente, tá? Então, ali por exemplo, é o termômetro da febre. A pesquisa de clima é nada mais, nada menos para a gente atestar documentalmente o que os olhos viram, o coração sentiu, que a mente não desligou, né? Então, na verdade, manifestação única e exclusiva, materialização do sintoma. É um exame que a gente faz, né? É um exame para descobrir que o negócio está pesado. Pronto. E o que poderíamos fazer com essa pesquisa de clima é pegar ela e também colocar lá no plano de ação, no planejamento do que pode vir a acontecer em alguns momentos, de utilizar como uma forma de avaliar algo que foi identificado. Exatamente. Isso nós podemos... Então a gente pode ter essa pesquisa de clima para ser o baseline ali, ó. A gente está com a pesquisa de clima nesse momento que a gente está fazendo a avaliação, e quando a gente começar o plano de ação, principalmente se esse plano de ação conseguiu constatar a partir da pesquisa de clima qual é o ponto, que na pesquisa de clima a gente pode descobrir se foi a liderança que tá trazendo esse mal-estar. A gente pode entender se é uma diretriz institucional que é mal posta, então é a alta direção que vai precisar rever. Então, a partir do que se identifica, né, que aí, mais uma vez, são sintomas, durante, né, o plano de ação, pode-se dizer, ó, a gente vai rodar mais 2 pesquisas de climas em momentos diferentes para saber se isso vai regredir, né? Então, talvez a pesquisa de clima se torne um KPI aí, né, do nosso plano de ação, mas usar em substituição a finalidade é completamente diferente. Chega nós que paramos, nos debruçamos, estudamos, nos capacitamos. Aí vem, sabe, você para e olha assim e faz... É como se resumisse e há uma ausência de... Não posso nem sei falar, talvez seja muito grosseiro se eu disser a ausência do conhecimento sobre o tema, mas é um absurdo. O que a gente acaba colocando, e é um desafio, né, para que somos consultores para essa parte relacionada à gestão de pessoas, principalmente para avaliar essas medidas, porque, de fato, não só a questão da competência, mas a gente tem que ter uma sensibilidade ao tema. E outra coisa, muitas vezes a gente fala aquilo que quem nos contrata não quer ouvir. E aí tá muito...
E aí está muito na coerência do consultor, né? Na sua proposta, né, de integridade do consultor, de dizer, ó, você não me pagou para dizer o que você quer ouvir, você me pagou para dizer a realidade, né? E isso acaba nos fortalecendo enquanto consultores, é um risco, sim, né? Mas eu sempre brinco até no compliance. No compliance, a gente sempre pensa que no outro dia a gente pode perder o emprego ou perder a consultoria, porque se de fato você não tem essa independência para falar, você não muda. Você não muda os cenários, você não muda as respostas. Não é que você vai ser grosseira, mas você vai dizer, ó, sinto muito, a gente precisa mudar. Olha, é uma pena. A conversa está maravilhosa. Falar da nossa área, eu sou suspeita, né? Porque vamos discorrer aqui sobre horas, mas estamos no final, então gostaria que deixasse uma mensagem relacionada assim, para que tente alimentar essa mudança de chave. Não é gasto, é investimento. Ah, é custo, esse custo está elevadíssimo, eu não vou suportar. Deixa essa mensagem final aí para que possamos todos entender da grande importância, né, deste momento, dessa implantação. Já existem boatos de, vai prorrogar ou não vai prorrogar, mas vai acontecer, né? Isso é fato. Primeiro, vou agradecer, né? Agradecer o convite, adorei o bate-papo. De fato, a gente passaria horas aqui conversando. Espero que no nosso bate-papo, a nossa reflexão seja, né, colaborada e corroborada por muitas pessoas que possam nos assistir e trazer insights para a gente também. Mas o que eu insisto é que mesmo que a NR1 não fosse obrigatória, assim como ainda não é em alguns setores, né, o programa de integridade aqui em Pernambuco é para quando você contrata, né, com o poder público estadual, os benefícios, como a gente já conversou aqui, né, na perspectiva de governança, né, de bem-estar, e não bem-estar naquele sentido panfletário, vou dizer assim, né, para estar aqui naquela moda, assim, de, não precisamos de empresa sadia. Não é nessa perspectiva, é numa perspectiva, vamos dizer assim, mais madura da coisa, né, é baseado no fato de que é comprovado, né, que as estruturas dentro de uma empresa sadia, as pessoas que não é o fato de ser sadia não quer dizer que não vai ter erros, mas que são erros que podem ser identificados e de uma forma muito tranquila e humanizada serem sanados, né? Então, sim um investimento. É um investimento não só porque, de fato, se você conseguir mensurar dentro do seu mapeamento, como está seu time produzindo em números, de fato, né? Vamos fazer um baseline antes de começar aqui nosso plano de ação, até nossas análises. Vamos pegar aí nossas equipes de venda, nossa performance, vamos fazer um piloto com uma determinada equipe e vamos fazer maturamente com tudo isso que a gente falou, né? Não é só o consultor trabalhando junto, né? É a gestão de pessoas, é a alta liderança, é a liderança do setor trabalhando junto. Vamos aqui atuar no plano de ação. Vamos ver de novo essa performance. Eu duvido que essa performance não vai ser alterada. Então, no fim das contas, você está investindo muitas vezes para duplicar, triplicar, quadruplicar o investimento que tu está pagando na tua consultoria, né? Porque, de fato, você está levando, né, para o colaborador, né, uma sensação de completude, né? Estou ali, como a gente estava falando da pirâmide de necessidade, né? Eu estou num lugar que possivelmente eu gosto, né? O trabalho me faz bem, o trabalho me faz feliz. Eu sempre brinco, tire tudo, mas não tire meu trabalho não, pelo amor de Deus. Você não fica cansado não. Eu adoro quando eu vou para os meus clientes. Então, assim, é o que me faz feliz. Brinco, tem hora que é pesado mesmo, que tem que demitir um, tem que demitir outro, tem que tomar uma decisão difícil, mas no mais, é algo que nos faz bem. Então, você imaginar que na segunda-feira você vai estar feliz porque vai encontrar seu cliente, ou vai para o trabalho, com certeza, né, aquela pessoa vai performar de uma maneira completamente diferente, né? Então, você vai diminuir o seu absenteísmo, né? Aumentar a sua produtividade, aumentar a inovação. Um fator importante que todo mundo esquece, quando você trabalha na sua empresa, você gosta da sua empresa, você é o primeiro promotor de vendas, pode ser de qualquer outro setor. Eu sou de call center, mas eu estou vendendo a minha empresa porque eu amo trabalhar na minha empresa, né? Então, todo mundo acaba sendo promotor
né, daquele negócio. Então, a mensagem que eu dou é: vejam como, de fato, um investimento independente, né, de ser uma norma obrigatória, ainda que não fosse, ainda que não tivesse penalidade, como a gente sempre fala no programa de compliance, né? Os benefícios são tantos, né, que eu garanto que muitas vezes no primeiro ano você já tira um retorno muito, muito, muito acima daquilo que você custeou com o seu consultor, né, desenvolvendo com o seu projeto. É isso. É bem isso, é tudo isso e muitos outros assuntos que nem deu tempo nós chegarmos a falar, né? Como, por exemplo, que se estende, né? Não é só os trabalhadores daquele ambiente, aliás, não só os empregados, né? CLT, por exemplo, daquele ambiente, mas sim todos os trabalhadores, quer sejam contratados ou não, né? De outra forma de contrato. Mas não dá mais tempo hoje. Fica para uma próxima. É bom que dá para convidar a doutora Clarissa novamente. Muito obrigada, amei. E é isso, este foi mais um Camese Conecta e até o próximo.